programa ainda tem o apresentador de TV Augusto Xavier. O Augusto também é astrônomo amador e roqueiro. Fique me esperando que eu vou e volto em 3 minutos. Beijo do gordo. Ele está no céu e no ar. Eu vou chamar o apresentador de telejornal, estudante de astronomia e guitarrista, jornalista, Augusto Xavier. E aí, Augusto, eu tô vendo que você tem uma penetração junto ao público feminino. Que bom, né? Ainda bem, né? Qual é a atividade maior que você faz no momento? A atividade principal. Eu sou apresentador na Globo, né? Sou jornalista, apresentador. Você faz astronomia há quanto tempo? Eu estudo astronomia há 4, 5 anos, a fundo, né? Quer dizer, lendo, eu assino uma revista americana, Astronomy. Telescópio, qual é o telescópio que você usa? Tem um telescópio MIDI 395 de 90 milímetros. Ah, você tem? Eu tenho. E da varanda da minha casa, no Rio de Janeiro, eu sempre observo os planetas, nebulosas, galáxias, aglomerados de estrelas. Como é que você começou a ficar fascinado por isso, Augusto? João, eu acho que todo mundo é fascinado pelo céu, né? Toda vez que a noite cai e a gente olha para cima e vê aquele céu estrelado, vê a lua, vê uma lua cheia, a gente fica fascinado pelo céu, né? Sim, mas desde pequeno... Há um fascínio romântico pelo céu. Eu tive um fascínio maior, eu queria saber o que havia lá em cima, de como são constituídas as estrelas, que tamanho que tem, qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar nesse universo tão vasto, né? Tem 35 anos. Tem cara de 35 anos? Pra ver, né? Obrigado, obrigado. Não parece mesmo, não parece. Eu tô com 38. Você vê a diferença? Você tem um filho de 17 anos? 16 anos. Fez 16 agora. Quando ele tinha 7 anos, eu lembro que nós fomos, ele morava comigo aqui em São Paulo, nós fomos um final de semana, morávamos só ele e eu, né? Fomos à Ilhabela. E lá num lugar bastante escuro, perto de um camping, num lugar isolado, sem poluição de luz, um lugar escuro, sem lua, o céu estava maravilhoso, né? Bastante estrelado. E eu lembro que eu tentei explicar alguma coisa para ele tinha 7 anos, de como seria o tamanho do universo, a distância das estrelas. Mas eu ainda também não sabia muito. Eu tentava explicar alguma coisa que eu sabia para ele, assim, jogando distância sem saber exatamente. E ele, eu acho que por 1 hora eu expliquei isso para ele, e como já era tarde, pensei que ele estivesse dormindo na ponte, assim, jogado, estava com violão. E eu olhei para ele, ele estava com um olhinho arregalado olhando para o céu e me disse o seguinte: pai, era perto do Natal, minha avó pediu que eu escolhesse entre um Forte Apache e um telescópio. Fui burro, escolhi o Forte Apache. Olha só. Eu achei lindo isso. Aí você deu o telescópio. 7 anos pequenininho, deu o telescópio, lógico. Claro. Menino, além de tudo, é esperto, que ele ganhou o Forte Apache e o telescópio. Evidente. Exatamente. O que mais te impressiona nesse estudo, quando você está vendo, lendo a respeito, é a descoberta de novos corpos celestes ou, por exemplo, o fenômeno dos buracos negros? É tudo, né? Quando a gente começa a estudar astronomia, passa a entender melhor tudo que acontece com o nosso planeta, tudo que acontece com as nossas vidas, desde a criação do universo até o fim dele, já que a astronomia explica isso tudo. O nascimento das estrelas, a morte das estrelas, tudo. Um buraco negro nada mais é do que uma estrela supergigante que, na morte dela, ela implode e cria uma gravidade tão violenta que nada escapa dele, nem mesmo a luz. Por isso chama um buraco negro. A luz não escapa desse objeto. Eles só são detectados pelos astrônomos porque, à medida que ele engole as estrelas que estão ao redor, há uma grande queima de raios gama. E esses raios gama são detectados através de, como é que se diz, de satélites em volta da Terra. Satélites com sensores. O COBE, satélite, e faz essa leitura. Então, ali deve haver um objeto muito grande, de uma massa muito intensa e que atrai as outras estrelas, engole tudo que está à sua volta.
E a parte da música, Augusto? Você é guitarrista, você toca o quê? Violão ou guitarra? Eu gosto de violão, de guitarra. Eu tenho uma guitarra sintetizada, na verdade, ela toca um pouco de tudo, né? Desde bateria, de baixo, todos os teclados, então ela toca tudo junto. Mas você tem conjunto? Você toca com conjunto? Como é que é? Eu já tive conjuntos, assim, mas de brincadeira, foi o pontapé inicial. Eu montei 2 bandas, o U2 Cover, toquei 1 ano aqui em São Paulo com o U2 Cover, detonou essa onda cover. Depois... Você foi um dos primeiros a fazer negócio de cover, não foi? Foi um dos primeiros. Aqui no Eruanta, em São Paulo, a gente começou. Depois tocamos o Brasil todo, né? Logo depois eu montei o Pink Floyd Cover, tem uma guitarra mais apurada, e eu passei a estudar melhor a guitarra com o Pink Floyd. Toquei 1 ano com o Pink Floyd Cover. Depois montei uma banda própria, paralela, que nunca saiu da fita demo. A M13, que é o nome de um aglomerado de estrelas, tem a ver com astronomia. A letra também tinha a ver. Eu gosto de divulgar astronomia, queria divulgar pela música também. E você faz, quer dizer, você faz música também, né? Faço música. Faço em casa, no computador, tal, programa no computador e toco sozinho. Você estuda astronomia também, Jô? Você tem ideia do tamanho, do universo das coisas? Quer dizer, estudei, me interessei durante um certo tempo, mas não sou absolutamente estudioso. Eu fiquei muito feliz de poder ver o seu programa exatamente para fazer esse tipo de apelo aos jovens, às pessoas em geral, para que se interessem por astronomia, porque ela explica o mundo de uma forma diferente que nós nunca havíamos entendido antes. Os últimos 30 anos são revolucionários na astronomia. Nós temos o telescópio espacial Hubble, fotografando tudo que existe no universo e colocando uma nova forma de entender a vida, de onde viemos, né? Desmentindo coisas, religiões, desmentindo... Porque uma coisa que eu gostaria de tocar é um pouco polêmico, mas, por exemplo, nós temos a Bíblia como um livro sagrado de escrituras, de que tudo está certo, e muita gente entrando nisso, e pastores comprando televisões e divulgando esse tipo de coisa, e sem ética, criticando a ciência e criticando outras religiões, o que eu acho muito errado. Então, eu gostaria de colocar minha colherzinha aí também, já que a Bíblia é desmentida pela astronomia em muitas coisas, não como guia moral e ético. A Bíblia não é colocada como um livro de ciência, quer dizer... Exatamente, claro. Se você encarar a Bíblia como um livro de ciência, né, como dizer assim, Deus fez o universo em 6 dias, exatamente, né? Tem até na defesa que o Clarence Darrow fez da teoria de Darwin, quando a evolução das espécies. O professor foi acusado porque ensinava a teoria de Darwin, ele fez a defesa toda usando a Bíblia, quer dizer, sim, provando que o fato de você acreditar na evolução das espécies não desmentia a Bíblia. Então ele fala, por exemplo, a criação antes foi criado o dia, né? Mas aí diz assim, mas quanto tempo antes eram as trevas? Quanto tempo duraram essas trevas? Quer dizer, provando que não pode se ler a Bíblia ao pé da letra. Ao pé da letra. Sim, mas são informações errôneas. Por exemplo, se você analisar a Bíblia cristã ou judia, você vai ver, tirando fragmentos, que para eles a história do universo não tem mais que 6.000 anos. Isso é improvável, porque a história da criação tem 20 bilhões de anos. Existe uma diferença muito grande nesse sentido. Claro. Não, mas ou seja, eles a Bíblia não tinham é feita as informações... Para ser levada, como da mesma forma quando diz que Matusalém tinha 900 anos, quer dizer, aí que eu questiono, até diferentes. Que ponto a Bíblia tem que ser levada a sério, já que tem muita coisa que não está certo nela. Você está incorrendo no mesmo erro que aquele pastor que coloca a Bíblia como ciência, você querer colocar a ciência como religião ou como fé. São 2 caminhos inteiramente diferentes. Mas aí que está. Eu tenho certeza que eu não poderia explicar isso tudo num programa só com você, uma conversa. Não, mas você pega, por exemplo, um cientista do calibre do Einstein, que era absolutamente genial como físico, como cientista e tudo, mas que era um místico também, quer dizer, era um jeito que de repente dizia assim, não, tem um certo momento que eu tenho que acreditar em Deus. Você tocou numa palavra que é muito importante falar sobre ela, que é fé, que é o I believe, eu acredito. Quando você toma uma posição dessas, eu acredito, você está descartando a possibilidade de que aquilo seja um erro.